Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Cauê, farmacêutico clínico, doutorando em farmacologia pela UFPR e editor do Descomplicando a Farmácia Clínica. A pedido do Panorama Farmacêutico, eu estou aqui hoje para trazer alguns alertas e também tratar da importância do cuidado farmacêutico a pacientes com psoríase. Para você que não está muito familiarizado com a doença, a psoríase ela é uma doença de pele, uma doença crônica, imunomediada, não contagiosa, importante a gente destacar isso, e que apesar de ser classificada como uma doença de pele, a psoríase ela tem um impacto sistêmico ali no paciente. O início dela basicamente se dá pela associação de uma predisposição genética desse paciente com algum fator gatilho, que pode ser um episódio de estresse, pode ser uma infecção, pode estar relacionado com o uso de medicamentos, enfim, esses fatores gatilhos são diversos. A patogênese em si da psoríase não está muito bem estabelecida, mas a gente sabe hoje que muito do sistema imune adaptativo está envolvido, inclusive grande parte das citocinas já identificadas como importante nesse processo, né, de desenvolvimento dessa doença, hoje são alvos para o tratamento dela. Então, tudo isso, né, essa relativa falta de conhecimento e esse impacto sistêmico tornam a psoríase uma doença bastante complexa. Então, por que, né, eu estou trazendo esse tema, por que dá tanta importância para uma doença de pele, né, que basicamente, para quem não está muito dentro do estudo disso, vê apenas como uma doença, uma lesão local. Como eu já falei para vocês, ela tem um impacto sistêmico e é por isso que boa parte dos pacientes com psoríase, eles desenvolvem ou vão desenvolver comorbidades importantes e é aí que entra o nosso papel como farmacêutico. A grande questão é que até então a gente não tinha uma quantidade suficiente de dados, né? Nós não temos, na verdade, uma quantidade bacana de estudos que tratam da farmacoepidemiologia da psoríase, isso a nível mundial. E aqui no Brasil, né, a gente não tinha ou tinha muito pouco sobre o perfil do paciente brasileiro com psoríase e é exatamente isso que eu estou trabalhando no meu doutorado. Então, por isso, eu trouxe aqui na minha tela algumas colinhas do resultado que nós já temos aí do nosso estudo, o PSOBRA, o estudo farmacoepidemiológico de pacientes com psoríase aqui no Brasil. Então, eu queria trazer alguns dados desse estudo piloto para vocês e já ligar o alerta aí para você que pode estar contribuindo, pode estar exercendo o cuidado farmacêutico a esse perfil de paciente. Vamos lá então, com relação ao diagnóstico, pessoal, dessa doença, a média ali, né, a maioria dos pacientes demoram até 1 ano para receber o diagnóstico. E não fiquem assustados, temos pacientes que demoram até 10 anos para receber o diagnóstico dessa doença. Então aqui entra com muita importância a nossa atuação como profissionais no rastreamento em saúde, em dar o direcionamento correto para o paciente, né, que muitas vezes ali procura a farmácia, procura o profissional farmacêutico para fazer aquele atendimento inicial. Então é muito importante que a gente esteja preparado para receber esse paciente e para dar o encaminhamento para um serviço mais correto, né, esse paciente ter o diagnóstico de forma mais precoce possível e alcançar os resultados de forma mais precoce possível. Com relação aos serviços utilizados, né, nós temos percebido que esses pacientes, eles rodam por diversos serviços, seja por não alcançar o resultado atendido, seja muitos relatam que cansam de fazer o tratamento por não obterem os resultados esperados. Então, esses pacientes, em média, rodam ali por pelo menos 3 serviços, né, e temos também pacientes que já passaram por mais de 10 serviços para conseguir um resultado no tratamento com a psoríase. Esses pacientes do estudo também, né, hoje nós temos cerca de 150 pacientes dentro desse estudo, eles relatam muitas crises, muitas pioras, né, da psoríase ao ano, cerca de duas crises, né, 2 períodos de piora dentro de 1 ano, e essa variação vai de 0 até 6 períodos de piora. Então, isso acaba fazendo com que
o serviço ali específico da psoríase que vai fazer o atendimento desse paciente não consiga cobrir todos esses períodos de piora, e muitas vezes esse paciente vai procurar um outro serviço de saúde não especializado, e muitas vezes esse profissional que vai receber ele vai ser você, farmacêutico. Esse paciente também, esses pacientes relatam muita dor, principalmente nas juntas, e a gente tem hoje uma investigação contínua do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente em pacientes com psoríase, e nós temos que o abuso desses anti-inflamatórios pode trazer uma piora no quadro da psoríase. E muitas vezes esses pacientes, cerca ali de 60% dos pacientes relatam dor nas juntas, e eles acabam fazendo a utilização de medicamentos, sozinhos ali por meio da automedicação. Essa dor relatada por eles não desaparece sozinha, como eu falei, então eles acabam buscando medicamentos. Então é muito importante, quando a gente recebe o paciente, a gente investigar o porquê ele está procurando aquele medicamento, e agora a gente já sabe que no caso da psoríase a gente tem que ter um cuidado especial. Esses pacientes também, eles relatam, em muitos casos, interromper o tratamento, como eu falei, seja por falta de resultado, seja por não adaptação a essa farmacoterapia. Então é importante que a gente tenha um cuidado especial, esses pacientes ficam, por vezes, sem o tratamento, sem o acompanhamento, e aí a gente tem a evolução dessa doença, o que torna o manejo muito mais complexo lá no final. E mesmo com todo esse atendimento especializado, cerca de 30% dos pacientes ainda não estão satisfeitos com o tratamento. Então, a gente pode atuar sim como profissionais importantes ali no rastreamento, no acompanhamento e, mais importante ainda, nas comorbidades, pessoal. Nós temos evidenciado aí cerca de 2 vezes mais hipertensão. Estou comparando aqui com dados do Programa Nacional de Saúde aqui do Brasil, os dados são de 2019, se não me engano, mas a população com psoríase desenvolve 2 vezes mais hipertensão, 3 vezes mais diabetes, 4 vezes mais dislipidemia, doenças respiratórias também, 2 vezes e meia, e a gente tem um relato maior de depressão e ansiedade dentro dessa população que está sendo estudada. Então fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu destaque à importância do cuidado farmacêutico com esses pacientes, não só para o controle da lesão da psoríase, mas também dessas comorbidades que eu citei para vocês. A gente tem uma relação direta de melhora da psoríase e melhora das comorbidades, e o contrário possivelmente também é verdade. Então aqui entra a importância do nosso cuidado no acompanhamento da pressão arterial desse paciente, da glicemia, do perfil lipídico, colesterol, frações e triglicerídeo, da análise de como esse paciente está com relação ao sistema respiratório, a depressão, a ansiedade. Nós temos diversas ferramentas para ajudar esses pacientes. Bom, espero que eu tenha trazido alertas importantes para vocês, espero que vocês se interessem mais pelo assunto. Caso queiram olhar mais resultados desse estudo, digita aí no Google pso.bra study, estudo em inglês, que vai aparecer a primeira publicação ainda, que está como pré-print aí, para vocês darem uma olhada nesses resultados preliminares e entenderem por que eu acho tão importante a gente direcionar o cuidado para esses pacientes. Espero que tenham gostado, até a próxima!